Eu me chamo Jéssica Capistrano, para quem não ouviu ali antes, né, que deu alguma questãozinha ali. E é uma honra estar compartilhando conhecimento com vocês, né, aqui no terceiro congresso da Academia da Beleza da Dermari. A gente vai compartilhar muito conhecimento e muita energia também com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, me apresentando um pouquinho aqui para vocês, né? Me chamo Jéssica Capistrano, como eu já falei, eu sou bacharel em cosmetologia e estética, já estou formada aí há 8 anos, e sou especialista, então, em várias outras questões também, né? Em dermoterapia pressurizada, que inclusive é minha grande paixão, mesmo hoje também tendo alguns cursos do invasivo, no caso com agulha, mentora, docente na área da estética, professora aí, e também idealizadora de 2 grandes congressos aí, que é a Conexão Beauty e o Encontro e Feira Woman também. Então, hoje o tema que a gente vai falar, é o lifting facial sem agulhas. Hoje a gente sabe, né, que o grande auge aí dos procedimentos invasivos, eles realmente estão trazendo muitas questões, né? O pessoal realmente está fazendo muitas coisas aí que acometem alguns medos também de alguns pacientes, assim como os resultados lindos também, como qualquer tipo de procedimento. Então, a gente tem que ter algumas cautelas e também pensar naqueles pacientes que não querem procedimentos com agulha, se querem procedimentos realmente que tenham resultados, porém que não tenham, né, aquele processo realmente invasivo aí, colocando a agulha como seu primordial. E foi pensando nisso que eu idealizei, então, esse tema de palestra e vim trazer esse conhecimento para vocês, coisa que, inclusive, né, antes de eu estar fazendo procedimentos mais invasivos com agulha aqui na clínica de estética, eu trouxe, então, esse procedimento aí que vocês vão conhecer em breve, essa tecnologia maravilhosa, e que eu venho compartilhando muito conhecimento com ela aí, inclusive no ano da pandemia, que foi o grande boom aqui na estética, com esse método, então, trazendo lifting facial sem agulhas. Curiosos e curiosas? Então, vamos saber. Vamos conhecer um pouquinho primeiro, né, algumas questões sobre o nosso querido envelhecimento. Envelhecimento. A gente sabe que um dia a gente vai envelhecer, né? Um dia a gente vai se olhar no espelho e vai dizer, nossa, que saudade daquele colágeno, daquela pele com mais lifting facial, né? Por que a gente não deve, então, né, pensar em momentos da vida que a gente tem um autocuidado, não só em casa, né, com os ativos home care, mas também retardando um pouquinho esse envelhecimento de uma forma saudável, sem extravasar, sem utilizar excessos aí. Então, as causas principais do nosso envelhecimento, a gente tem hoje, inclusive, os envelhecimentos intrínsecos, né? Intrínsecos, que são os envelhecimentos de dentro para fora, vamos dizer assim, né? Ou seja, fatores hormonais, questão também de genética, questão realmente da própria rotina da gente, ele que acaba envelhecendo aos pouquinhos, né? Como também os extrínsecos, que é a questão de fumar, de se expor à radiação solar e a raios também, além da luz artificial também, que também envelhece muito a nossa pele, inclusive o ring light que está aqui na minha frente me iluminando, ele tem todo um poder aí de envelhecimento e também de oxidação da nossa pele. Por isso que, inclusive, os filtros solares, eles vêm, né, com aquele PPD, que são os fatores de proteção contra a luz visível, vamos dizer assim. Então, a gente tem muito processo de envelhecimento e oxidação por essas luzes aí, pela questão realmente de não ter aquecimento na nossa pele muitas vezes. Então, como a gente não sente aquele efeito térmico, ficamos mais expostos a essas luzes, né? Notebook, celular também, muita gente trabalha hoje home office, né? Além da pandemia, também trouxe essa questão de trabalhar pela internet. Então, cuidado, é um fator que também traz muito envelhecimento, principalmente na área dos olhos, que é uma área que envelhece muito rápido, né? Por vários fatores aí, em relação ao espessamento da questão ocular, enfim, vários outros fatores também, que ao longo do tempo a gente pode compartilhar esse conhecimento também com vocês lá pelo meu Instagram, do professora Jéssica Capistrano também. Então, quais as causas? Intrínsecos e extrínsecos, como fatores hormonais, hábitos e genética. Então, muito cuidado nesses fatores aí, para a gente envelhecer de uma forma saudável. E aqui, eu não falo só de estética, não. Eu falo também da qualidade da musculatura, da questão da elasticidade e também do condicionamento. A questão também inflamatória, de uma certa forma, né? Então, envelhecer com saúde é primordial para a nossa vida. Vai muito além da estética. Estética é saúde, né? Tá dando para ouvir bem? Não tá travando aí? Tá tudo certo?
Então, vamos lá. Então, a gente entender um pouquinho como que está essa questão aí de envelhecimento, né? E a questão também de priorizar essa questão de tanto de cuidados ali, entendimento que é muito importante. Avaliação, consulta avaliativa. Por que que é super importante hoje sentarmos com o paciente e entendermos qual a queixa principal? Muitas vezes o paciente quer tratar alguma questão e o profissional, às vezes, não escuta o paciente, quer tratar outra questão, né? Ou já quer fazer um combo de tudo, exagerando muitas vezes aquela consulta avaliativa. Então, um passo de cada vez. Claro que, por exemplo, o paciente vem reclamando muitas vezes, né, do sulco nasogeniano, aquele famoso bigode chinês. Sabemos que é uma falta de estruturação também do coxinho de gordura do nosso malar. E por isso também acaba afetando, então, aquele lifting aí e promovendo, né, aquela projeção, aquela protuberânciazinha, né, excessiva ali, e acaba incomodando bastante. Então, cuidado quando a gente for avaliar esse paciente. Mas escutar é muito importante. O paciente vai falar aquilo que realmente incomoda ele. Então, a gente precisa escutar e analisar de acordo com a nossa anatomia e fisiologia estudada, juntamente com técnicas aí ativos também, que eu já vou falar, a cada sessão que a gente já passando um pouquinho para frente nos slides, sobre, né, a junção de tudo isso e entregar sempre o nosso melhor para o paciente. Então, os hábitos também são muito importantes. Por quê? O paciente se expõe muito, né, à luz artificial e o paciente não passa filtro solar. Opa, algo de errado não está certo, né? Então, o paciente vai precisar ter cuidados melhores ainda do que aquele que ele não tem, né? Ou seja, mais cuidado de extravasamento dessa questão de exposição, por exemplo, porque ele vai ter um processo ali minimamente invasivo, né? Então, a gente precisa de um cuidado maior. Ou então, se não for minimamente invasivo, o processo, às vezes, de inflamação, processo inflamatório. Mesmo massagem modeladora hoje, né, falando de uma outra questão, não sendo lifting facial, a gente sabe que também tem cuidados que o paciente deve tomar para ter um excelente resultado. Então, os hábitos são muito importantes para a gente efetivar esse resultado e também aumentar a durabilidade, que muitos pacientes perguntam, né? Qual que é a durabilidade? Isso funciona mesmo? Tudo funciona, né? A durabilidade também depende de cada organismo, claro, mas também dos hábitos desse paciente. Então, é bem importante a gente entender muito bem essa rotina do paciente. Processos alérgicos, né? Alguma alergia de alguma medicação, algum alimento. Por exemplo, quem tem alergia a frutos do mar, provavelmente vai ter alergia ao demais. Por quê? Porque tem ali os componentes parecidos ali com o mesmo e pode ter algum tipo de processo alérgico. Por isso, quando a gente vai fazer algum procedimento mais invasivo, até um microagulhamento que seja também que é minimamente invasivo, precisamos fazer uma avaliação ou um teste alérgico até mesmo, para poder realmente efetivar essa estrutura e entendimento daquela pele, daquele tecido, daquele paciente, tá bom? Medicações em uso. Se eu vou gerar um processo inflamatório naquele paciente, eu vou conseguir efetivação do meu tratamento, o paciente tomando um anti-inflamatório? Mas, Jéssica, doutora, como assim? Como é que eu vou ter esse entendimento? Por isso que a consulta avaliativa, sentar com o paciente, estruturar é muito importante para ter um entendimento. Às vezes vai ter alguma medicação, algum medicamento que você não conhece, né? Porque são várias medicações aí. A gente precisa ter esse entendimento e ir atrás, estudar, buscar o novo, buscar ter conscientização que o tratamento só vai realmente fazer efeito se ambas as partes realmente se unirem para poder conseguir aí trazer essa durabilidade e entendimento desse paciente também, tá? Então, uma das questões aí é o anti-inflamatório, que acontece demais. Corporal, facial, às vezes bioestimuladores, enfim. É claro que algumas situações aí, às vezes, é necessário, né? Isso em outras ocasiões. De PDO, enfim, algo bem mais invasivo, né? Mas nesses casos aí, realmente, minimamente invasivos, eles acabam afetando em muito a medicação juntamente com o tratamento que é para fazer um processo inflamatório, né? Claro, controlado, e aí o paciente vai lá e toma um anti-inflamatório e aí acaba diminuindo muito os resultados. Isso eu já senti na pele, inclusive, tá? Eu faço muito procedimento em mim e aplico, né? Eu aplico em pessoas próximas para poder realmente ter esse controle. É muito importante a gente ter o um entendimento e observar sempre algo novo para poder realmente falar para o paciente, não, vai dar resultado, é assim que funciona, e a gente também sempre faz o estudo de casa, é muito importante também. Saúde em geral.
O que eu coloquei aqui, saúde em geral? O paciente, às vezes, vem com muita enxaqueca, né? Vem, agora, não tanto por conta da questão do Covid, mas existia lá atrás os pacientes que vinham, às vezes, gripados fazer um procedimento estético, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque o paciente está em processo de recuperação de algum tipo de alergia, às vezes, ou de algum tipo de intoxicação alimentar, aguardar, né, todo o período ali, principalmente pedir autorização médica, tá? Isso é muito sério, é muito grave, para poder realmente fazer a liberação. Aí alguém vai estar pensando assim, às vezes, assistindo aqui, né? Mas, doutora, claro que eu não vou fazer ninguém doente, mas muitas vezes elas omitem, elas e eles, né? Homens também que se cuidam e muito. Eles omitem. Então, tem que ter um cuidado e observar realmente, né? Perguntar, questionar, é para perguntar, é um processo investigativo. Eu sempre falo para as minhas alunas, a gente deve investigar a vida daquele paciente. Perguntas chaves ali, que inclusive eu faço a minha ficha de anamnese com os pacientes para poder ter o entendimento e também para poder melhorar a autoestima do mesmo, melhorar a saúde também, que é muito importante. Porque a gente está ali para poder ajudá-lo, né? Não para atrapalhar o processo realmente, tá? Então, é muito importante. Às vezes, é até chato as perguntas que a gente questiona, que a gente pergunta, o paciente senta ali e fica naquela questão, nossa, tá perguntando até o que eu como, né? Mas vai afetar. Por exemplo, quem come muito açúcar vai gerar um processo inflamatório, vai gerar glicação de pele, né? Açúcar, carboidratos também. Então, tem que perguntar sim, tem que investigar, porque lá no final, se você não entregar o resultado para o paciente, ele também vai te questionar o motivo pelo qual não deu resultado. E aí você vai ter argumentos e fotos e vídeos para poder comprovar e conversar com ele sempre. Por isso que é bom sempre na consulta avaliativa explicar tudo como vai funcionar e entender também essa necessidade do paciente. Aqui é uma pergunta que meu direct pelo Instagram tem quase que 95% das perguntas são essas, né? Qual método utilizar? Prof, eu não sei, eu tenho muita coisa, ou então às vezes eu escuto muita coisa. Estou iniciando na estética também, né? Quem está iniciando no caso me pergunta, estou iniciando na estética, prof, como é que eu faço, né? Então, desde a minha caminhada aí, eu comecei na área da beleza, acho que eu tinha uns 17 anos. Então, toda via que eu vou pensar no método para o meu paciente, eu penso no quê? Qual que é a necessidade daquele paciente? E também, qual é a arma que eu tenho? Porque, às vezes, aquilo que você tem de mais simples é o simples realmente que vai trazer uma qualidade de pele, uma saúde e um resultado excelente. Basta você realmente ter entendimento daquela técnica ou daquele método. Então, a gente tem várias tecnologias ativas que trazem excelentes resultados, sendo invasivos ou não invasivos. Entenda sempre da necessidade desse paciente e domine o método que irá utilizar, né? A gente sabe que tem aí as questões de método X, método Y, né? Por exemplo, Ultraformer, a questão da criolipólise, tem vários tratamentos hoje, né, invocados na realidade, em trazer o bem-estar e também o resultado para o paciente, mas entenda e compreenda que muitas vezes uma massagem modeladora, uma massagem, inclusive, de lifting facial manual também traz muito resultado. Basta a gente ter o entendimento de que o paciente realmente deseja e o tempo também, né, que ele deseja aquele resultado. Então, a gente vai tendo esse entendimento e respeitando, a gente consegue um excelente resultado aí. Porém, né, eu vou falar um pouquinho para vocês do lifting facial aí, com a intradermoterapia pressurizada. Quem já ouviu falar nesse método, hein? Esse método, ele veio aí trazendo um boom aqui, principalmente no nosso estado, né? Eu falo aqui no nosso estado. Foi na pandemia, até um ano antes da pandemia, ali em 2019, se eu não me engano. E aí eu comecei a, né, me questionar, assim, sobre várias questões e comecei a fazer cursos e mais cursos aí para poder ter um entendimento. Uma questão que é muito importante é a gente ser muito curioso sempre, a gente não fazer um curso, né, e já sair por aí aplicando. É muito importante a gente ter o embasamento e a segurança para poder entregar o melhor para o nosso paciente, né, visando não o dinheiro, a energia do dinheiro, mas sim a qualidade de vida daquele paciente e também o seu nome está em jogo. Então, muito cuidado sempre. Por que eu falo isso? Porque a intradermoterapia pressurizada, a famosa hialuron-pen também, né, que todo mundo fala, ela veio sendo muito questionada, né, ao longo desses anos aí que a gente foi desenvolvendo várias técnicas e várias questões pelo fato da má utilização e do mau preparo de pele. E aí trouxe várias questões aí que eu vou falar um pouquinho a cada sessão aqui um pouquinho para frente para vocês também. Mas resumindo, o que é a intradermoterapia pressurizada? Estou com uma aqui que ela tem dois estágios, né? Ela tem o estágio
de 45 graus e tem o estágio de 90 graus, né? Duas formas de pressurização. É uma ação com uma molinha pneumática, que ela tem a mesma pressão do disparo de uma arma de fogo, é isso mesmo. Então, a pressão ela é bem rápida ali, e ela consegue ali, juntamente com o reservatório, a gente coloca o ativo aqui. Deixa eu só abrir aqui para poder ver se eu consigo mostrar, mas eu vou ter que parar de compartilhar, né? Depois eu vou parar de compartilhar no finalzinho, eu mostro mais para vocês. Aqui a gente tem o reservatório, então, e a gente coloca o ativo ali dentro para poder fazer, então, a pressurização desse ativo dentro da pele do paciente. Ou seja, por que encantou tanta gente, né? Hoje aí tem vários profissionais que conseguem fazer o procedimento invasivo com agulha, porém, há um tempo atrás não tinha essa liberdade, aliás, né? Claro, com graduação, com especialização, né? Então, ela era a famosa agulha da estética, no qual a gente conseguia realmente chegar e consegue, né? Chegar naquela camada, naquela disfunção que a gente quer tratar. Por exemplo, a falta de fibroblasto colágeno, ela se dá lá na derme. Então, para a gente poder chegar na derme com dermocosméticos, a questão realmente da permeação daquele ativo é com mais dificuldade. Ele chega, mas não da mesma forma que a gente consegue interagir com a endodermoterapia pressurizada. E aí, por isso que ela vem encantando tanto, né? Encanta muito em relação aos resultados. Porém, como toda tecnologia, ela precisa realmente de cautela e de respeito para ser utilizada. Então, aqui tem um videozinho que eu vou colocar no play para vocês verem, que é com a gelatina balística aqui, né? A gente fazendo, então, né, uma questão de demonstração do ativo ali, como se fosse realmente penetrando na pele. Observem aqui, ó, a questão de permeação. Aqui foram colocadas quantidades diferentes, né, e profundidades, a mesma profundidade, porém, a quantidade de ativos diferentes. Aqui foi colocado 0,05 de ativo, tá? Então, é diferente lá da agulhinha. A quantidade de ativo que a gente coloca na pressurizada é por unidade, só que cada tracinho que a gente vai rodando aqui no caso, né? É 0,01 de unidade por ponto. Não é 1 ml, é 0,01. Isso eu posso explicar para vocês mais à frente também, que a gente vai ter alguns cursos aí, depois eu falo. Então, aqui a gente observa, olha só, a permeação desse ativo. Coloca o reservatório, né? Faz ali a compressãozinha na pele e aí coloca, claro que aqui é uma demonstração, lembrando que é com corante, inclusive, né? E ali o outro, no caso, com 0,02. Olha como a expansão do ativo é muito maior, né? E a gente consegue abraçar realmente toda aquela camada que a gente deseja, que no caso aqui seria nível dérmico. Então, aqui é uma demonstraçãozinha de como a intradermoterapia texturizada funciona em relação ali a nível dérmico. Agora, os queridos ativos, né? Como que a gente vai escolher esses ativos, doutora? Então, é o que eu sempre falo, toda tecnologia tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito e também conhecimento. Isso, inclusive, se dá muito, né? Pessoas perguntando, prof, eu posso utilizar os ativos da agulha na pressurizada? A questão da penetração do ativo, né, na agulha é diferente na pressurizada. A pressurizada, a nossa agulha é o ativo. Então, o ativo, ele já vai fazer todo aquele processo ali invasivo, vamos dizer assim, né, minimamente invasivo, rompendo a barreira dérmica, desde ali da epiderme. Então, a gente tem que ter todo um cuidado aí com esse ativo. Não, tá? Não pode utilizar ativos de agulha, né, da intradermoterapia convencional, na intradermoterapia, ali no caso, pressurizada. A gente não pode estar utilizando os mesmos ativos ali, a não ser para microagulhar. Como a doutora Lídia, inclusive, falou ali na palestra dela também, né, que estava acompanhando aqui, e é muito, muito legal a gente ver parceiros aí de trabalho, né, com a mesma ideia, inclusive. Eu sou completamente apaixonada com o casamento entre a dermoterapia, com o microagulhamento também, para poder potencializar. Então, voltando aqui falando nos ativos, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Sempre quando a gente for pensar se eu posso ou não utilizar aquele ativo, principalmente na questão invasiva, vamos dizer assim, com a dermoterapia pressurizada, eu tenho que entender como que aquela tecnologia vai agir. Por exemplo, na pressurizada, o ativo vai romper a pele. Então, a gente tem que realmente ter ativos aí nos quais sejam ativos estéreis, livres de parabenos, conservantes, corantes e uma questão de variedade de coisas aí também que acabam trazendo esse processo, tá? Então, a gente tem aqui, né, eu coloquei o Bifirme Press, que também a doutora Lid acabou comentando dos ativos dele ali.
que ele tem, inclusive, o DMAI, fatores de crescimento, o ácido alfa-lipolítico também, o silício, a vitamina C, que é um potente antioxidante, né, que vem realmente trazendo em vários ativos aí para pressurizada, até porque a gente tem que fazer um controle da hiperpigmentação pós-inflamatória que pode ser gerada, então é todo um controle. É todo um pensamento aí no Refirme Press, que eu inclusive senti na pele, tem um antes e depois meu lá no Instagram, inclusive vou mostrar para vocês aqui alguns antes e depois no final, de alguns pacientes. Acabei esquecendo de colocar o meu antes e depois. Como eu falei, eu gosto de sentir na pele, né? Ou se eu não consigo fazer em mim mesma, né? Eu não posso fazer em mim mesma por alguma questão, alguém próximo também vai ser realizado, né? Alguém da família, que é bem importante para a gente poder sentir e ver como ativo realmente, né? Ele age na pele. Então, o Refirme Press, ele tem DMAI, ácido hialurônico, vitamina C, alfa-lipolítico, a condroitina também, o silício, e o fator de crescimento aí, né? Transepidérmico e epidermal também. Então, a gente tem toda essa combustão aí para poder estimular tanto colágeno e elastina, quanto também o processo antioxidante da pele, trazendo, né, uma melhora na firmeza da pele, elasticidade, não só facial, quanto corporal também. Então, aquele glúteo bem flácido, né? Principalmente, pessoal, para quem fez bariátrica, tá? Inclusive, a questão da bariátrica, ela é muito bem colocada aqui agora, por questão de o paciente, às vezes, não fazer uma prevenção. Hoje, aqui na nossa região, não sei se na região de vocês também está sendo assim, muitas pessoas estão buscando pela perfeição, né, em relação a logo ter esse emagrecimento mais rápido, claro, alguns por questão de saúde, mas a maioria, por exemplo, aqui na minha região, é mais por questão de um emagrecimento rápido, realmente. Então, a gente tem que ter esse emagrecimento rápido, né, pensando na qualidade de vida do paciente, a saúde. E, às vezes, tanto o médico quanto o paciente acaba não pensando, realmente quer reduzir rápido. E a gente consegue fazer a prevenção. Como assim, Jéssica, fazer a prevenção? Sim, fazendo aplicações antes, né, da operação. A gente consegue um banco de colágeno, uma melhora da qualidade de pele, da saúde, da hidratação dessa pele de uma forma muito linda. E eu tenho um paciente aqui também que fez, eu vou mostrar para vocês, inclusive, lá no finalzinho, as fotos de antes e depois, que é bem interessante. E, nossa, foi além da estética, foi algo realmente que o paciente, assim, saiu daqui lisonjeado por aumentar a sua autoestima e a qualidade de vida também. Então, tudo isso acaba refletindo, né, gente? Nunca é só sobre estética, mas sim sobre saúde também. Então, esse aqui é o cara, nosso maravilhoso Refirme Press. Como todo tratamento, né? Como toda tecnologia, seja uma tecnologia que, inclusive, não vai ter nenhum tipo de fluido orgânico ali contaminante, a gente precisa entender que a biossegurança sempre tem que estar presente, né? Ah, mas agora, doutora, eu sei porque tem a questão da pandemia, né? Mas muita gente está começando a esquecer já da nossa pandemia. Inclusive, agora, mês que vem, fazem 3 anos, no caso, né? E tem gente esquecendo aí de alguns procedimentos aí que é bem importante a gente manter para poder realmente manter sempre a qualidade do nosso atendimento, do nosso resultado, da nossa durabilidade e da segurança desse procedimento também. Então, a asepsia e a antisepsia, né? Tanto a questão de limpeza da bancada, quanto dos instrumentos, quanto também em relação à nossa pele que a gente vai trabalhar, a região que a gente vai trabalhar, é muito importante, né? Ali a questão de higienização e também lembrando, né, que a questão da Anvisa, isso já é algo tão antigo, né, tão ressaltado aí, porém na pressurizada pela questão dos valores aí dos equipamentos com Anvisa e também até do nosso reservatório, tem muita gente querendo pagar barato e isso está saindo muito caro. Eu sei porque eu já salvei e salvo ainda, né, frequentemente, muitas intercorrências por questão de não utilizar equipamento de pressurização com Anvisa, tá? Lembrando que a Anvisa é o órgão regulador, né, de todos os instrumentos aí da estética e também dos ativos aí, produtos também para poder fazer a liberação, tá? Então é bem importante. A gente sabe que o valor que a gente vai pagar, o preço que a gente paga é um pouquinho mais alto, mas é um investimento, é um valor agregado muito melhor. O paciente vai se sentir muito mais seguro e é o seu nome que está em jogo. Então, assim, a gente demora tanto para poder construir, né, o nosso império, o nosso nome, para poder fazer uma coisinha errada às vezes, muitas vezes, e acabar destruindo todo esse império. Então, cuidado. Sempre procedimentos, tecnologias com Anvisa, né, com o respaldo aí da Anvisa, para a gente ter uma maior segurança, tá bom?
E materiais descartáveis, como eu falei, né? Esse reservatório, no caso da ponteirinha, da pressurizada, ele não é esterilizável, tá? Ele não é esterilizável. A cada utilização, eu descarto ele. Porque eu já vi muita aluna que eu cheguei para dar mentoria e, prof, vamos lá e tal, e chegou ali com a capinha do reservatório ali, naquela embalagenzinha do autoclave. Então, pelo amor de Deus, é descartável, vai contaminar ali, e aí vai ter um risco de material biológico muito grande, então não tem nem como, né, a gente fazer o processo aqui de esterilização, tá? Preparo de pele, né? Nossa amiga e doutora também hoje de manhã falou um pouquinho sobre a limpeza de pele, mas eu venho aqui ressaltar que principalmente na face, o corpo também tem necessidades aí de preparo, como esfoliação, renovação celular, e a face muito mais, principalmente para quem tem alguns tipos de processo inflamatório de acne, a gente precisa respeitar. E não só acne, como rosácea e quem tem melasma também. Ai, prof, então eu não faço nesse tipo de paciente? Lembra que eu falei de respeitar o processo inflamatório ali um pouquinho antes ali? Então, da mesma forma, se o paciente tem melasma, rosácea ou algum tipo de inflamação de acne, eu devo primeiro tratar o processo inflamatório, por mais que o paciente, a queixa dele nesse caso, né, não seja ali esses processos, porém eu tenho que respeitar. Aí, como bom profissional que você é, que eu sei que você tem que respeitar esse processo inflamatório e tratar essas disfunções para depois realmente fazer a pressurização. Eu não gosto de fazer pressurizada no melasma, tá? Até porque o melasma, ele é um adolescente revoltado. Então, minha mãe, inclusive, tem melasma, daqui a pouco, né, se der tempo, eu vou fazer algumas marcações para vocês aqui nela, para vocês verem. E realmente, assim, é algo que é muito sensibilizante. Aí a gente vai fazer a utilização do ativo, do melasma, eu não curto muito, já fiz várias experiências aqui na estética, né? Mas eu não curti muito em relação a esse tipo de ativo, no caso, com a pressurização, tá? Então, só para vocês, né, às vezes pensarem, doutora, mas eu já vi muita gente fazer, né, a pressurizada no melasma, deu um ótimo resultado. Que bom que deu resultado. Mas eu, infelizmente, não tive nenhuma experiência positiva ainda. Então, se o paciente, né, for preparar a pele do paciente, ele ter algum tipo de rosácea, qualquer tipo de processo inflamatório, seja um processo alérgico às vezes, né, mas a gente tem que controlar primeiro, tá? Lembrando que a gente vai fazer um processo minimamente invasivo e vai aumentar o processo inflamatório dentro da pele também. Então, a limpeza de pele profunda, né, ela é muito importante para a gente poder desintoxicar essa pele até 15 dias antes. Por quê? Porque se eu for utilizar algum tipo de peeling, a pele ficar um pouquinho sensibilizada com esse tipo de peeling, seja um peeling físico, né, ou um peeling um pouquinho mais químico ou mais abrasivozinho ali, eu vou gerar uma sensibilização nessa pele. Então, a gente sabe ali que 15 dias em média, ele é o processo, né, que a pele consegue fazer um processo de renovação, né, vamos dizer assim, para poder conseguir realmente uma pele mais íntegra. A pele tem que estar íntegra para fazer o procedimento de pressurização, tá? Da mesma forma, a questão de hidratação, gente. Eu sempre falo para as minhas alunas, terra seca e árida não germina bons frutos. A gente colhe frutos, mas não com qualidade, certo? E a pele, da mesma forma. Se a pele tiver com algum tipo de distúrbio ali, de hidratação principalmente, mas minha pele é super oleosa, doutora, como que eu vou hidratar? Muitas vezes, a disfunção daquela glândula sebácea, né, produzindo mais sebo, é uma falta de hidratação. Claro, cada tipo de pele precisa e merece de cuidados diferenciados. Por isso que a gente tem sabonetes, aí mousse de limpeza, tônica, que eu já vou falar um pouquinho, inclusive, da Dermari também para vocês, que eu me apaixonei, estou usando, que a gente precisa ter esses cuidados aí diferenciados. Cada ser é único, por isso o tratamento é personalizado para cada tipo de paciente também, mesmo sendo com a mesma tecnologia, tá? Então, indicar esse home care até mesmo para uma renda extra para você também, né? A gente tem que pensar na energia, na questão financeira também. O paciente vai se sentir muito mais seguro porque você vai estar pensando não só naquela questão ali do procedimento em si, da consulta, mas também o pós. Então, é um cuidado diferenciado. O paciente se sente mais acolhido, se sente mais amado e você tem um retorno financeiro também da venda desse home care, tá bom? Então, a indicação, ela é muito importante, ela deve já estar no como, vamos dizer ali, do nosso tratamento, não tem como ficar sem, tá? Não tem como o paciente fazer o procedimento e depois sair sem nenhum tipo de produto, ou então, né, o preparo de pele antes também. É muito importante, tá, gente? Até mesmo para intercorrências de hiperpigmentação pós-inflamatória.
Marcações e aplicações. Ai, vai dar tempo de eu mostrar aqui para vocês, aí eu deixo de compartilhar a tela para poder mostrar. Sempre observar pontos de ancoragem, respeitando a queixa principal do paciente e a sua anatomia. A escolha da pressurização da caneta e a quantidade de ativo se dará por meio de cada tipo de disfunção. O que é isso, doutora, né? Falando essas coisas tudo aí, a gente tem que entender, para quem não trabalha com a pressurizada, principalmente, pode ficar, às vezes, um nozinho na cabeça, né? Peraí que eu vou explicar agora, tá? Tem canetas que têm 30 tipos de pressão. Nossa, é muita coisa. Mas por conta realmente da espessura da pele, quem trabalha mais com a parte corporal, eu indico comprar, então, essas canetas de pressurização aí de 30 pressurizações aí. Eu explico melhor também lá na minha rede social, ali no Professora Jéssica Capistrano, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a questão de qual caneta comprar. Também é bem importante para você ver, né, qual que é a sua especialidade. Tem paciente, alunas às vezes que gostam de trabalhar mais com a questão facial, outras corporal, outras as duas, né? Como aqui no caso da estética, a gente trabalha muito os dois. Então, eu preciso de uma caneta, né? De uma tecnologia que tem esse respaldo de trabalhar tanto com facial quanto corporal também, tá? Então, como assim pontos de ancoragem, né? Pontos de ancoragem a gente pensa no quê? Como eu falei em relação ao suco nasogeniano. A questão ali da protuberância do suco, do bigode chinês, também falado, né? É a questão do coxinho de gordura e também flacidez tissular e às vezes muscular também. A gente não tem só flacidez de pele, a gente tem flacidez no músculo. Por isso que é importante também, né, a questão da pressurização. A gente consegue chegar também, principalmente facial, né, que tem um espessamento menor, no músculo para poder hidratar aquela musculatura e fazer também aqueles pontos de ancoragem, ou seja, o processo de lifting que acontece ali. Olhar um todo, não olhar só naquele problema, né? Olhar o sintoma, mas não só a questão daquele ponto. Então, como um todo, em relação à anatomia daquele paciente também, entendendo a musculatura, entendendo como funciona ali o período de renovação celular também. E a escolha da pressurização. Isso vai também muito de caneta para caneta, né? No caso da nossa caneta, que tem duas pressurizações de alavanca, né? A gente tem a 45, que atinge a nível dérmico, ou seja, o que a gente produz na derme, né? Colágeno e elastina. Várias outras questões também, a glândula sebácea, a questão do folículo piloso, né? O melanócito produz a melanina ali, então a derme é onde tudo acontece, né? Então, onde a gente também quer estimular para poder fazer esse lifting facial, e aí a gente utiliza a 45 graus. As canetas de maiores pressurizações, a meia pressurização, ali a meia pressão, a 0,5, a gente já consegue chegar com essa pressurização de 0,5, quando é 30, a gente já consegue chegar na camada que a gente deseja, que é a derme, tá? E a quantidade de ativo depende também, por quê? Porque quando é uma caneta de uma pressurização só, vai ser a quantidade de ativo que também vai auxiliar a delimitar qual é a camada que eu vou estar agindo. Então, parece ser bastante coisa, parece bastante conteúdo, realmente é bastante coisa, mas só para vocês terem um gostinho aqui e depois fiquem à vontade para poder também participar das nossas lives e aulas também, mas só para vocês entenderem. Então, tudo vai depender da queixa do paciente, da disfunção estética e também da questão de necessidade ali da caneta. A qualquer tipo de tratamento é seu dever passar segurança e conforto ao paciente, explicando sobre o procedimento e realizando também com firmeza o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o profissional está tão nervoso, né? É normal, às vezes, para poder fazer procedimento, enfim, principalmente primeiras aplicações, né? Para poder colocar o ativo, enfim. E aí fica naquele nervosismo e tal, e principalmente na pressurizada, uma dica que eu dou para as minhas alunas, inclusive, eu colocando aqui no reservatório, de muitas vezes a caneta sozinha, a tecnologia sozinha estar ali, né, sobre a pele do paciente e o profissional responsável, o doutor responsável, acabar não colocando ali a mão e trazendo segurança para aquele paciente. Isso é muito importante. Trazer segurança, mostrar o seu diferencial, mostrar o cuidado, explicar para aquele paciente como que funciona e entender também da necessidade do mesmo em relação ali a medos, né? Porque por mais que não seja com agulha, pelo barulhinho da caneta, né? Alguns pacientes sentem aquele nervoso, aquela questão, nossa, vai doer, vai machucar, né? Então, passando essa segurança para o paciente, mostrando, né? Você realmente entende daquele assunto, o paciente vai se tornar muito mais seguro, né? Do procedimento e também
vai ter excelentes resultados aí. A gente tem que pensar também na questão da essência e da entrega ao nosso paciente também, tá? Então, ali uma fotinha, inclusive, ó, eu segurando ali a região que eu vou trabalhar, esticando um pouquinho a pele e fazendo a aplicação ali na paciente, tá? Eu sempre gosto também, em relação a marcações, pessoal, a fazer colorido, para poder identificar qual é o ativo que eu vou estar trabalhando, né, em cada região. A gente está falando aqui muito do lifting facial, que é diferente, mas quando eu vou trabalhar com outros ativos juntamente, para não confundir, eu gosto de separar. Por exemplo, aqui eu utilizei peptídeo botulínico, que faz uma dermodescontração na musculatura. Inclusive, o nosso Refirme Press também da Dermari, ele é incrível para quem quer fazer a harmonização facial, tá? Ah, eu quero fazer depois ali com agulha, com ácido hialurônico reticulado, né, e tal. É melhor ainda, porque vai hidratar muito a pele do paciente. Então, vai preparar essa pele para ter mais durabilidade nos preenchimentos aí, tá? Fica a dica. E o peptídeo botulínico também da mesma forma. Vou fazer uma dermodescontração, vou hidratar, e quando eu vou fazer, então, a aplicação da toxina botulínica, eu vou ter uma maior durabilidade também nesse processo, tá? Indicações pós o tratamento, né, para evitar intercorrências como hiperpigmentação, pós-inflamatória, aumentando a integridade dessa pele, melhorando a elasticidade e durabilidade do procedimento, além de uma fonte de renda ao seu negócio, como eu já havia falado. Então, indicar o filtro solar, indicar a loção de limpeza, né, o esfoliante, o sérum de Active C também, que é incrível para a gente poder potencializar o processo antioxidante, clareador de pele também. O nutricosmético, ele vem aí como um boom da estética. A gente sabe que não é, como eu já falei, vou falar novamente, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Muitas vezes aquela flacidez, além do fator genético ali, do fator realmente normal do envelhecimento, é um processo de estresse que o paciente vem conduzindo, uma falta de vitamina, muitas vezes, né? Uma falta de potencialização de dentro para fora. Então, o nutricosmético, nosso Pantoder aí, acho que assim se fala, Pantoder, ele traz todo esse processo de estímulo interno para o paciente realmente, né, ter mais resultados e, principalmente, durabilidade. Tudo tem que ter uma manutenção. Esse Purigel aqui, ele é incrível, tá? Ele tem aí ativos como a questão do extrato de arnica, alecrim, aloe vera e chá verde. Então, para o paciente que vai fazer um procedimento invasivo, depois vai poder manter e diminuir, inclusive, hematomas, né, que pode acontecer, é um procedimento, né, que pode gerar ali algum tipo de hematoma, rompimento, a gente pode observar, então, que ele vai auxiliar nessa microcirculação local, trazendo, então, todo esse processo aí de diminuição de edema. Eu me encantei com esse Purigel aqui, tá? Além desse querido esfoliante, para poder realmente trazer todo o processo de renovação celular e também diminuindo os travinhos indesejados da nossa pele, aumentando esse processo de renovação celular. Então, temos vários ativos aí, a Dermari, inclusive, ela é incrível, eu conheço ela já há um ano e pouquinho e estou utilizando, sentindo na pele muita diferença, trazendo aí vários pensamentos diferenciados aí, pensando na saúde e bem-estar, né, dos pacientes. A água termal também de gerânio, ela traz uma revitalização e uma hidratação na pele incrível. Eu já utilizei várias águas termais, mas igual essa daqui de gerânio, eu não tinha sentido na pele ainda, tá? A gente sente realmente a pele bem hidratada aí, e ela bem mais íntegra, vamos dizer assim, né? Minha pele ela é muito flácida e ressecada. E aí a gente consegue ver bastante diferença aí usando a água termal da Dermari de gerânio também. E alguns resultados aí. Aqui, uma paciente, inclusive, fumante, tá? Fumante aí. Então, a gente trouxe todo um processo de revitalização facial. Olha a diferença que já deu na pele do paciente, né? Essas micro circulações locais aqui que ela tinha, não sei se dá para ver muito bem aqui, alguns vasinhos aqui trazendo, a gente conseguiu aí uma revitalização bem interessante. Claro, né? Total preenchimento aí, nesse caso, a gente não consegue, porque a paciente não ajuda. Essa daqui, inclusive, é danadinha, ela comprava os produtinhos, compra ainda, e ela quase não utiliza. Então, ela vem com frequência aqui na estética para a gente conseguir, então, manter esse tratamento, né? E aí, aumentar um pouquinho mais da nossa qualidade de pele, que aqui é saúde, principalmente. Estava dando bastante ressecamento, bastante alergia. A pele, quando está ressecada, né? E a gente acaba observando aí várias aberturas para alguns processos inflamatórios, inclusive, né? Então, ela já é fumante, piorava ainda mais. E olha a diferença que deu em uma aplicação apenas, olha só. A questão também aqui da força muscular, só com hidratação, só com refirme,
o quanto que já diferenciou aqui a qualidade de vida e de pele dessa paciente também. Aqui é um lábio, tá? Aqui foi 15 dias após a aplicação da pressurizada, né? Para quem acha que não dá volume, dá sim, tá? Inclusive o Revive Press ali, ele é incrível para isso também, para poder volumizar. Claro, não é igual, né, aos procedimentos aí com cânula e agulha. Só que a gente consegue sim um excelente resultado. Aqui hidratou muito, o paciente estava realmente precisando de uma harmonização labial aí, de uma forma bem natural, e ela realmente gostou bastante. Depois, inclusive, ela fez, né? Não é aqui nessa foto, mas ela fez depois desse estágio aqui, o preenchimento labial, e está durando muito mais tempo do que já o indicado, no caso, pelos laboratórios. Então, é uma preparação aí para poder durar mais tempo os nossos procedimentos. E é incrível quando o paciente, né, fica feliz em relação à durabilidade, que é muito importante. Uma paciente também na região dos olhos, olha como mudou bastante, né? Em apenas uma aplicação, a gente teve bastante diferença, né? Claro que não pode, né, estar utilizando aqui nessa região a pressurizada, tem alguns tipos ali tem alguns locais que a gente não pode estar utilizando, mas como ao redor a gente pode estar utilizando e tracionando, lembra que eu falei de pontos de lifting? A gente pode estar trazendo e trabalhando ao redor das regiões que a gente não pode trabalhar, e aí a gente consegue esses resultados também, como esse lifting aqui da área dos olhos, olha só. Então, lembrando que a gente não pode trabalhar aqui nessa região orbicular, tá? E é isso, faça da sua existência uma busca pelo conhecimento. Então, a gente sempre tem que buscar conhecimento para sempre buscar a nossa excelência. Mas espera aí que não acabou, tem ainda alguns minutinhos, né? Eu vou fazer só uma demonstraçãozinha aqui em relação à aplicação para elas verem. Eu vou parar de ficar à vontade. Tá? Tem algumas perguntinhas aqui para você, Jéssica. Perfeito. Aí, então, pode mostrar que depois eu faço. Tá. Foi difícil resumir tanta coisa em poucos slides, hein? Vou falar que não foi fácil. Por isso, então, gratidão a todos que me acompanharam até aqui e siga, né, nas redes sociais aí da professora Jéssica Capistrano, que lá eu consigo passar para vocês mais conhecimento e também em relação a datas de cursos, né? Só lembrando que a gente está com uma promoção muito especial para quem está participando hoje aqui do Congresso, um desconto de 50% nos nossos próximos 2 cursos aí de intradermoterapia pressurizada, tanto online quanto presencial também. Então, a gente tem dois tipos, né? O online a gente consegue entregar aí em 2 dias, né? Muito conhecimento. Depois, para mais informações, me chamem lá no direct da professora Jéssica, né? Fale ali para a nossa equipe. E também o presencial aqui em Florianópolis vai acontecer. Depois tem até que confirmar a data, que agora eu esqueci. Mas para vocês também participarem, se vocês forem aqui da região também, tá? Então, eu vou chamar minha modelo, por gentileza. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui rapidinho. Só para vocês entenderem, como é que eu vou fazer agora? Peraí. Só para vocês entenderem como que tem tecnologia apanhando aqui. Para vocês entenderem como que faz a questão de marcações. Entendeu? Só me confirma se eu parei de compartilhar a tela agora. Ainda não. Não? Você vai... Deixa eu ver. Não foi ainda? Tá compartilhando. Você vai clicar lá no botãozinho verde ali embaixo. Esse aqui? Onde está escrito Share Screen. Eu cliquei, mas eu apertei ali para poder não compartilhar mais. Mas não foi. Tem que fazer um curso de... Aí, foi. Aí, vamos lá, então. Deixa minha modelo vir aqui, peraí. Sim. Então, essa é minha querida modelo. Gratidão, modelo, por esperar até agora, né? Minha modelo é minha mãe, gente, né? Tem que aproveitar da mãe da gente para poder fazer os procedimentos, inclusive. A minha mãe, ela tem melasma. Então, a gente já trata o melasma dela, ele já é controlado, né?
Para poder fazer a aplicação bem rapidinho do nosso Refirme Press, o que a gente tem que pensar? A gente quer fazer uma entrega em toda a região, né? Então, para poder fazer essa entrega, a gente vai fazer uma espalhabilidade de tecido muito maior, né, do que realmente quando a gente quer volumizar. Quando a gente quer volumizar, a gente vai colocar pontos ali mais próximos para entrega de maior volume. E quando a gente quer fazer, então, a estimulação de colágeno, de elastina, e a gente quer realmente introduzir mais ativo, mais espalhabilidade, a gente pode trabalhar com o método Skin Buster. O Skin Buster é uma hidratação, então, que a gente consegue fazer com pontos aí, trazendo toda a tração. Então, aqui a gente faria, claro, tem alguns pontos que a gente não pode fazer a aplicação, né? Então, a gente faria aí alguns pontinhos aí com asterisco, ou pontinhos também de quadriculação para poder fazer a aplicação. E a gente faria, não sei se dá para ver, a gente faria como se fosse um joguinho da velha, vamos dizer assim, né? Qual que é a questão do halo de ação desse ativo? O halo de ação é até quando esse ativo vai chegar. Esse ativo vai chegar mais ou menos ali em torno de 1 centímetro a 2 centímetros. Então, o espaçamento entre os pontinhos que a gente vai fazer a aplicação vai ser em torno de 2 centímetros. Eu não sei se está dando para ver aí. Depois eu vou botar no grupo também para vocês verem a questão das marcações, tá? Porque, como eu falei, a luz está meio fortinha também. Então, a gente vai fazer o quê? Vai respeitar de 1 a 2 centímetros. Isso vai depender do quê? Da elasticidade da pele desse paciente, ó. A pele da minha mãe é uma pele um pouquinho mais firme, até porque ela já trata, né? A questão da genética também é boa. Então, né, a gente consegue ver mais diferenciação na qualidade do colágeno dela. Então, a gente vai guardar em torno de 2 centímetros para poder fazer a aplicação entre os pontinhos. A gente consegue uma espalhabilidade maior, porque tem uma hidratação maior também nessa pele. Se fosse a minha pele, por exemplo, ó, que bem mais fácil do que a dela, inclusive, a gente colocaria em torno de 1 centímetro para dar maior ancoragem e maior lifting nessa pele. Então, os pontos, né, que a gente não pode fazer em regiões realmente de artérias mais calibrosas, né, estudo com a parte de anatomia, de estudo de conhecimento, é bastante coisa, estou passando do meu horário já aqui, e também alguns pontinhos ali no nosso terço superior, a gente consegue trabalhar para dar mais relaxamento dessa musculatura e hidratação nessa pele também, tá? Em relação aos olhos, também a gente consegue fazer um lifting bem interessante nas sobrancelhas aqui, só pelo fato de estar hidratando essa musculatura e essa pele também. Depois eu coloco lá no grupo para vocês a questão das fotinhos ali com a marcação também. Obrigada, modelo. Então é isso já. Peguei aqui 2 minutinhos da doutora Jéssica, mas eu acho... O pessoal tá comentando aqui que essa sua mãe tá muito nova, estão duvidando, né, da procedência aí dessa sua mãe, hein? Façam o meu curso, que eu ensino para vocês. Ô, Jéssica, deixa eu te perguntar. Quais são as contraindicações da pressurizada? Então, como eu já comentei em relação ali ao melasma, rosácea, a pele que ela não esteja íntegra ou que esteja com processo inflamatório ocasionando, a gente não consegue fazer a pressurização. Até porque a gente vai gerar um processo inflamatório, a gente vai fazer um processo de lesão nessa pele, mesmo que seja minimamente invasivo. Então, todo cuidado e orientação ali ao paciente, também observação é muito importante, tá? Até o paciente, inclusive, né, que tem a questão de tratamento oncológico, por mais que passou, às vezes, 1 ano, sempre é bom pedir para os doutores aí a autorização. Eu trabalho muito aqui na estética com autorização e liberação do médico, tá? Então, essa parceria, esse vínculo é muito importante para poder fazer sempre a nossa maior entrega com saúde ao paciente também. Gente, a autorização por escrito, tá? Sim. Muitas vezes, verbalmente, não dá muito certo. Não, tudo é por escrito. Inclusive, na pressurizada, o termo de consentimento, além da consulta avaliativa, é muito importante. Claro, com tudo, né? Hoje em dia, a gente tem que já fazer isso com todos os procedimentos para poder realmente trazer mais autoridade. Mas é muito importante o termo de consentimento também. Esse procedimento, de quanto em quanto tempo pode fazer? Então, esse do Refirme Press, a gente sempre deve aguardar em torno de uns 15, 20 dias. O que eu peço para o paciente, no caso, aguardar, né? Por questão realmente da regeneração da pele. Tem, às vezes, paciente que em 7 dias já sumiu aqueles tracinhos ali, né? Só que é o processo que o ativo, inclusive, vai fazer aquela degradação, aquele estímulo do fibroblasto do colágeno. Então, de 15 a 20 dias ali é uma média que a gente aguarda para poder, inclusive, potencializar com outras questões. A gente pode potencializar com ED,
com alta frequência, inclusive, tanto no preparo, né, quanto pós-procedimento de pressurizada, tudo isso para potencializar e minimizar ali os danos fora da pele, que às vezes ficam aqueles pontinhos, e diminuir, inclusive, né, as intercorrências, as manchinhas que às vezes os profissionais acabam tendo, porque não fizeram a preparação da pele, nem o pré e nem o pós, né? Então, é bem importante também. Outra pergunta, somente na intradermal pressurizada, você não microagulhou? Eu não me mergulhei naqueles resultados que eu tive, só pressurizada. E paciente também, né? Tirando a fumante ali, os pacientes utilizaram também o home care e o nutricosmético também. Na fumante, você só usou a pressurizada? Só pressurizada. E ela não usou home care nem nada? Não, ela não usou. Nossa, que legal. Ali, ela é muito positiva, eu acho que foi isso que ajudou também. Eu falei para ela, a senhora é muito positiva, acho que deve ter sido isso que auxiliou, porque ela não gosta de agulhas e tal, então a gente fez só pressurizada. E massagem também com ativo ali depois, né? Com ozônio ali, enfim. A gente também acaba tendo ali outras questões para poder estimular e tentar ajudar o máximo possível o paciente. Deixa eu te perguntar, quem tem processo com queloide pode fazer o uso da Não, intradermal? também não pode. Qualquer tipo de processo que vai gerar, né? Tem algum tipo que vai gerar um processo de hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Porque tem gente que, inclusive, tem alergia a inseto. Algumas pacientes já vieram aqui com alergia a inseto. Mesmo sendo o inseto, ali a questão realmente daquele tipo, né? Eu sempre faço uma aplicação para poder ver, né, como que está gerando, porque é complicado. Cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma. Às vezes tem paciente que não vem com alergia a nada, e aí faz um teste alérgico ali, tem alergia ao ativo, então a gente tem que estar sempre investigando e sempre entendendo e respeitando também. Então eu não realizo, a não ser que, né, tem algum tipo ali de regulamentação do médico, que acontece que às vezes alguns pacientes vêm, né, com essa questão de regulamentação, que teve um certo período, e aí está tomando alguma medicação e tem esse controle. Mas quem tem tendência queloide é bem complicado. Aí acaba trazendo aí um processo, né, de tratamento bem mais longo. Verdade. A Salma está perguntando quanto tempo aproximadamente dura o resultado, e a Angélica perguntou se o Skin Booster pode ser na forma de microagulhamento. Pode sim também. Quanto tempo dura o resultado? Então, depende muito do cuidado do paciente também, né? Eu sempre brinco em questão de comparar a academia, muitas vezes, né? Quanto que eu tenho para academia para poder ter o corpo perfeito? Eu tenho que malhar todos os dias, depois eu paro por quanto tempo, meu resultado vai durar por quanto tempo, né? A gente estimula todos os dias, né, quando a gente faz academia, para poder estimular o músculo a ter aquele tipo de atrofia, liberação dos hormônios também. E na estética não é diferente, o paciente é um paciente para a vida toda, né? Claro que tem os períodos ali de picos, vamos dizer assim, que a gente consegue um resultado lindo e a manutenção também, mas a manutenção do tratamento, no caso, com o Refib Press, é em torno de média ali de 4, 5 meses. Então, depende muito do caso, né? Depende muito de cada caso. Por exemplo, a paciente fumante que não utiliza nada, né? Que toma um nutricosmético assim bem aleatório, é complicado. É um casamento, é uma união ali para poder realmente manter. Então, a durabilidade, ela é bem íntima de cada paciente mesmo. Mesmo porque cada pele responde de um jeito, né? Bem Então, o isso, resultado também depende muito disso. bem A isso. última perguntinha da Renata: quem tem rosácea, pode indicar o kit Home Care, os produtos que você mostrou? Então, quem tem rosácea, essa rosácea está muito inflamatória, né? Está com bastante descompensação, eu não faço. Primeiro eu trato a rosácea e depois eu faço a pressurização. Lembrando que a rosácea já é um processo inflamatório, né? Então, se eu vou fazer o rompimento ali, eu vou gerar mais processo inflamatório ainda. E eu controlo muito com a luz intensa pulsada, a rosácea. Com LED também, alta frequência também, a gente consegue com a drenagem linfática, né? Utilizando dos meios que a gente tem para poder minimizar. Então, eu só faço normalmente se essa rosácea está controlada. Aí eu posso estar utilizando, claro, e deve, inclusive, indicar produtos, né, de acordo com cada tipo de pele. Se a pele é muito oleosa, produtos para pele mais oleosa. Se a pele é muito sensível, produtos para pele sensível, né? Então, é bem importante, tá? Legal. Meninas, eu acho que não tem mais nenhuma perguntinha aqui. Eu já vou liberar a Jéssica. Queria falar que o material dela já está disponível
no grupo, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta que ficou sem ser respondida, vocês podem mandar, que eu vou passar para a Jéssica depois, ela responde. E obrigada pela sua participação, viu, É Jéssica? uma honra. Falei rápido, porque era pouco tempo, mas eu acho que eu entreguei bastante conhecimento aqui. A gratidão é enorme. Gratidão a todos que participaram, gratidão à minha modelo, inclusive minha mãe, que tirou um tempinho para poder rapidinho fazer aqui as marcações. Um beijo a todos. Eu estou disponível lá também pelo Instagram e pelo grupo para vocês pedirem ali alguma questão de dúvida, alguma outra pergunta também, tá bom?